Nesta quarta-feira, o Copom aumentou a taxa Selic de 11,25 para 12,25. Neste momento, o que você deve fazer com os seus investimentos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, aqui tá falando é Pedro Guedes, inscritor do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, quero lembrar para você que em janeiro estarei abrindo vagas para a 8ª turma do IZT, o curso completo que vai te tirar do zero e ensinar a organizar suas finanças e investir tanto no Brasil quanto no exterior por conta própria para que você possa montar sua carteira e, claro, consiga viver de renda atingindo a sua liberdade financeira. E para você ter prioridade ao entrar nas vagas da próxima turma, basta clicar no primeiro link aqui da descrição que você vai garantir a sua pré-matrícula para o IZT. Sem mais delongas, bora para o assunto do vídeo. Nesta quarta-feira, por unanimidade, a gente teve o aumento da taxa de juros pelo Copom. O mercado estava esperando ali uma projeção de aumento entre 0,75% e 1%. O que aconteceu foi que a taxa de juros ela subiu 1% e agora a gente tem a Selic continuando mais uma vez o seu ciclo de alta a uma taxa de 12,25 ao ano. E neste momento você pode estar se perguntando, o que é que acontece com os meus investimentos, o que é que será que eu devo fazer? Então, olha só, primeiro de tudo no que se diz respeito aos seus investimentos pós-fixados, ou seja, ligados à Selic, ao CDI, do ponto de vista de você tomar alguma decisão em vender os seus investimentos, não tem nenhum sentido, como é um investimento ligado à taxa de juros e as taxas sobem e descem, acaba ali que não faz sentido a gente estar mexendo nesse tipo de aplicação. Um exemplo de uma aplicação pós-fixada seria ali você ter a sua reserva de emergência, tá? Vale lembrar que nesse patamar você conseguir ali taxas a CDI mais 2,5%, 3%, a gente está falando de uma rentabilidade de 14,75 ao ano, que é uma rentabilidade bem atrativa, tá? Mas lembrando que quando a taxa de juros mudar, a rentabilidade dessas aplicações vai mudar também. Em relação aos investimentos pré-fixados, essa mudança de taxa de juros, ela acaba que não tem tanto impacto, e nos investimentos ligados à inflação também não. O maior ponto que a gente precisa se ligar quanto aos investimentos em renda fixa são aos investimentos pós-fixados ligados ao CDI, à taxa Selic, que vão começar a render mais. É de extrema importância que você fique de olho na inflação, porque ali é um dos grandes balizadores que a gente tem para aumentar ou não a taxa de juros. Não somente esse, outro grande ponto que a gente tem para se olhar é o fiscal brasileiro, ou seja, a gente analisar os gastos do governo. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre isso, o fiscal brasileiro, e eu vou deixar aqui em cima para que você possa entender mais um pouquinho do porquê a gente está aumentando a taxa de juros nesse momento atual, para ficar mais claro. Já quando a gente fala de investimentos ligados à bolsa de valores, aí a gente realmente já tem um impacto maior. Primeiro eu quero que você entenda que o mercado ele sempre antecipa as coisas que vão acontecer no mundo real. Enquanto a maioria das pessoas está assistindo vídeos como esse para tomar uma decisão sobre o que fazer com seus investimentos, quem entende de mercado já tomou a sua decisão há algum tempo atrás. Não à toa que você perguntar para mim, Pedro, o que você vai fazer agora que a taxa de juros subiu? Olha, eu vou te falar que eu não vou fazer nada, porque o que já era para ser feito eu já fiz há alguns meses atrás. Então, note que essas decisões de quem vai estar tomando agora, porque a decisão saiu agora, são basicamente de pessoas que estão tecnicamente atrasadas. Nada que você esteja fora do tempo e que a taxa de juros não vá subir mais. A gente teve uma indicação que na próxima reunião é bem provável que os juros aumentem nessa mesma magnitude de 1%, e próximo ano já vai entrar o Galípolo, que atualmente é diretor de políticas monetárias do Banco Central. Ele vai assumir a presidência do Banco Central. Ele é um amigo do Lula, o mercado tem uma certa desconfiança se ele vai tomar decisões políticas ali dentro, mas acaba que a gente não tem tanta certeza. Até agora ele vem se comportando muito bem dentro da diretoria lá de políticas monetárias do Banco Central. Pessoal, se você está gostando do conteúdo, mas eu pedi um segundinho da sua atenção para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, que é muito importante para que eu continue produzindo mais conteúdo como esse, combinado? Vamos voltar pro vídeo. Mas voltando para os seus investimentos, o mercado ele já vinha esperando que a taxa de juros iria subir. Não à toa, se você parar para ver, nas últimas semanas os fundos imobiliários eles vieram despencando. Por quê? Com a taxa de juros mais alta, acaba que os fundos precisam ter um dividend yield maior para fazer sentido investir nele. Então é basicamente o seguinte, há alguns meses atrás você estava recebendo ali 10% ao ano em dividend yield para investir no fundo imobiliário. Só que agora com a Selic a 12,25, não faz sentido você investir em fundo imobiliário para receber 10% ao ano. Olha que fundo imobiliário é muito mais arriscado que investir em taxa Selic, então precisa me pagar mais. E como o dividend yield ele é calculado
calculado com base no quanto o fundo pagou em dividendo dividido pelo preço, para que esse dividend yield seja maior, ou o dividendo precisa aumentar, ou o preço vai precisar subir. O que é que acontece é que quando você tem um galpão logístico, um shopping, um aluguel, não é porque a taxa Selic subiu que no outro mês o dono do imóvel vai cobrar um aluguel mais caro. Então acaba que a única solução para esse dividend yield subir é a cota cair. Então note que no patamar que a gente está atual, os fundos imobiliários estão caindo para que basicamente o dividend yield seja maior e consequentemente vale a pena você investir em fundos imobiliários, porque com os patamares de 8, 9, 10, 11%, não faz sentido você investir em fundo imobiliário. Aí é melhor ficar na Selic, que está pagando 12,25. O mesmo vale para ações, só que ações sofrem um pouco menos quanto a isso, porque as empresas têm o seu potencial de crescimento que sofre relativamente menos quando a gente compara com os fundos imobiliários nesse aspecto. Olha só que eu falei relativamente menos, entre aspas, porque quando a gente tem taxa de juros mais alta, acaba que basicamente os juros da dívida que as empresas tomam ficam mais caros também. Então a empresa, quando pega a dívida, ela precisa pagar os juros dessa dívida. E consequentemente, com taxa Selic maior, os juros da dívida vai ser maior também. Então, nesse cenário, o que acontece é que isso vai comprometendo o lucro da empresa. Empresa que lucra menos, a gente tem que a cotação tende a seguir o lucro. Se o lucro cai, a cotação tende a cair, a gente tem que empresas na bolsa são afetadas. Então, nesse momento, as empresas mais endividadas, elas sim serão afetadas, tá? Então, é bem provável que você veja as empresas que estão mais endividadas caindo ainda mais do que as ações normais, digamos assim, do que a bolsa como um todo. Então, o que fazer diante desse cenário? Evitar empresas que estão muito alavancadas, que estão muito endividadas. É você entender que ter uma carteira que esteja somente exposta a fundos imobiliários e ações Brasil é uma carteira limitada, principalmente no cenário atual. Não interprete tudo que você está vendo como oportunidade, porque tem muita empresa ruim nesse meio caminho, tem muito fundo ruim, e com o aumento da dívida vai ter muita empresa que não vai conseguir pagar, vai dar calote, então você precisa aprender a separar o joio do trigo e comprar boas em tá? Então, dito isso, o que fazer nesse momento? Se você não tem nada em fundos imobiliários, eu compraria. Se você não tem nada ali basicamente em ações Brasil, eu também começaria a ter alguma exposição. Mas se você já tem e está ali bem próximo ao quanto você quer de percentual objetivo na sua carteira, eu não aportaria mais, tá? Se você quer 15% da sua carteira em fundos imobiliários, você já tem 15, 14, eu não aportaria mais. Eu daria preferência a outros ativos que estão ali com um potencial de ganho muito maior no mercado. E se você tem ali investimentos ligados à taxa de juros, você vai começar a notar que eles vão começar a subir mais. Dito isso, esse é o cenário que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Agora eu quero saber de você, com esse aumento da taxa de juros, você vai mudar sua estratégia? Você vai investir em alguma outra coisa? Bota aqui nos comentários porque eu quero entender onde é que você também está investindo nesse momento. Foi esse o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido o que fazer com o seu dinheiro nesse cenário atual. Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante para eu continuar fazendo mais conteúdo como esse, e é só o começo.